No Jornal Vamos fechar Integração de aqui. hoje, eu converso com a doutora Roberta Laena, ela que é servidora do Tribunal Eleitoral e integrante da Comissão de Participação Feminina do TRE Ceará. Doutora Roberta Laena, que participa conosco, trazendo informações acerca da cota de gênero feminina nas campanhas eleitorais. Doutora, inicialmente, qual a posição do TRE do Ceará sobre o tema das candidaturas fictícias de mulheres nas eleições? Boa tarde. Boa tarde, Maicon, boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer. Quero agradecer o convite da Rádio Atitude FM, agradecer também o convite do chefe de cartório da 41ª Zona, Márcio Lopes, e dizer que é um prazer estar aqui falando em nome da Comissão de Participação Feminina. Muito obrigada. E respondendo à sua pergunta de qual a posição do TRE, primeiramente, é preciso esclarecer que eu estou falando aqui em nome da Comissão de Participação Feminina, né? Não é, e essa posição, ela não se confunde com a posição dos julgadores do TRE, que são os juízes da primeira instância e os juízes, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, que decidem os processos, né? Então, essa é uma posição da comissão e não é dos membros, dos julgadores. A posição desses juízes só vai acontecer em cada processo, em cada julgamento, né? Mas a gente tem uma posição na comissão que essas candidaturas fictícias, elas constituem, Maicon, violência política de gênero contra as mulheres, que afasta as mulheres da participação política e da vida pública. O que acontece? As mulheres são instrumentalizadas para beneficiar os partidos, para que eles consigam os 30%. Então, os partidos não investem nas mulheres, não financiam as campanhas dessas mulheres, não querem que realmente mais mulheres entrem para a política, então eles usam as mulheres. E esse uso constitui o que a gente chama hoje de violência política de gênero. E essa é a preocupação da Comissão de Participação Feminina, né? É enfrentar esse problema tão naturalizado há tantos anos dessa violência contra essas mulheres candidatas. Então, a nossa posição é que é uma violência política de gênero que precisa ser enfrentada. Doutora Roberta, o que a Justiça Eleitoral pode fazer em casos como esses? Existem duas possibilidades, né? A gente tem as possibilidades processuais, nos processos, né? Os juízes de primeira instância podem analisar as ações. Existem dois tipos de ação, normalmente, que entram nesses casos, que são as AIGES, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e as AIMES, né? As Ações de Impugnação de Mandato Eletivo. Então, dentro de cada município, as partes, o Ministério Público, os candidatos, as pessoas podem entrar com ação e esses processos vão ser julgados, primeiro no juiz, né, no juiz local, e se tiver recurso vai para o tribunal, depois pode ir para Brasília, para o TSE. Esses processos, dependendo de cada caso concreto, né, existe um julgamento e esse julgamento pode acarretar algumas penalidades que depois eu posso explicar melhor. Então, o tribunal ele pode agir quando ele é demandado nessas ações, aí tem uma sentença, tem um acordo no tribunal ou se chegar até o TSE, em Brasília. E, além disso, nós temos uma função educativa, né? O TRE, os TREs todos, os tribunais todos, não só da Justiça Eleitoral, nós temos uma função educativa de conscientização das pessoas do problema. Então, no momento, nós estamos bem empenhados no TRE Ceará para fazer essa função educativa acontecer, de levar a conscientização aos partidos políticos e às mulheres, informando sobre o problema e dizendo que isso não vai mais ser tão tolerado como era há muitos anos, né? Antigamente isso acontecia muito mais. E hoje, né, com as últimas decisões de cassação de chapa, desde 2019, quando o TSE fez aquele caso paradigma, né, que cassou toda a chapa lá no Piauí, então, desde então, os tribunais estão bem mais atentos a isso para coibir esse tipo de fraude à cota de gênero. Então, nós pensamos que fazer essa campanha educativa ela é muito interessante até para prevenir, né, para que a partir das próximas eleições os partidos tenham mais cuidado e promovam o incentivo das mulheres da política e não coloquem mulheres fantasmas, mulheres fictícias, né? E aí lembrar também que mesmo não sendo da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também é um órgão importante, é um órgão essencial à Justiça que pode contribuir muito nesse problema, porque o Ministério Público ele recebe denúncias, né? Ele pode inclusive impedir que mulheres sejam candidatas, porque se a denúncia acontece antes, a gente consegue ainda que a mulher fazendo a renúncia, né, que a candidata vai lá, faz uma renúncia quando ela descobre a fraude, e que ela seja retirada e que ela nem se candidate, né? Porque acontece, Maicon, não só mulheres que sabem, não, acontece muitos casos de mulheres que
têm os nomes e os dados fraudados e são colocadas como candidatas, né, sem que nem sequer saibam. Então, os partidos usam os nomes e os dados das mulheres, às vezes fazem montagem de fotos e colocam essas mulheres como candidatas. Então, o Ministério Público também é um órgão importante nessa atuação. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ele realiza a campanha Mulheres nos Partidos Políticos, por cotas reais. Doutora, qual é o objetivo dessa campanha? Pronto, exatamente, Maicon, em razão dessa problemática e dessa naturalização do problema há tantos anos, é que nós conseguimos, né, reunir esforços para fazer uma campanha chamada Mulheres nos Partidos Políticos por Cotas Reais, que é justamente para visibilizar o problema. Nosso primeiro objetivo é, existe esse problema que há muitos anos acontece e que foi tão naturalizado que as pessoas nem enxergam como violência, né? Eu acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo já conheceu ou conhece alguém que já foi uma mulher candidata fictícia apenas para ajudar o partido, seja porque é amiga do prefeito, amiga do vereador, seja porque é parente, seja porque trabalha para o candidato, né, empregado numa empresa, assim. Então, assim, é um problema naturalizado. E aí a gente quer visibilizar esse problema. Para quê? Para desestimular, para que as mulheres não aceitem mais fazer parte dessa fraude, né? Não aceitem mais serem usadas, manipuladas, instrumentalizadas, para que elas exijam que elas participem de verdade, porque nós mulheres podemos, nós mulheres temos a mesma capacidade que os homens. Por que nós não estamos na política da mesma forma? Por que os partidos não nos financiam, né? Não investem mesmo. Então, a ideia é que a gente possa desestimular novas candidaturas fictícias e empoderar mulheres, mostrar para as mulheres que nós podemos da mesma forma que os homens. Então, que as mulheres sejam, né, exijam que sejam financiadas, especialmente financiadas, né, com dinheiro para a campanha, para que elas tenham condição de concorrer com os homens da mesma forma. E aí, por isso, nós fizemos essa campanha e a ideia é que a gente possa divulgar isso nas redes sociais. Nós já começamos, né, se vocês entrarem no Instagram, por exemplo, do TRE do Ceará, tem alguns cards já falando sobre a campanha, falando sobre o tema. Vamos fazer spots de rádio, em breve as rádios vão receber, né, alguns spots oficiais para que a gente possa divulgar isso de uma forma mais frequente nas rádios. Estamos planejando cursos e palestras para mulheres e para os partidos, já começando agora, em agosto, vamos começar o primeiro curso com os diretórios estaduais, em seguida vamos para os diretórios municipais e vamos elaborar um selo. Essa é uma proposta bem interessante, Maicon, que a gente vai fazer um selo do TRE Ceará para certificar aqueles partidos que estimulem mais mulheres na política. Então, é uma campanha que começou agora, em junho, e que vai aí até próximo das eleições do ano que vem. Doutora, e por qual motivo a Comissão de Participação Feminina do TRE do Ceará escolheu esse tema que está sendo trabalhado? O principal motivo é esse histórico, né, essa naturalização histórica desse tipo de fraude, que sempre aconteceu e sempre foi muito pouco falado, mas também tem um motivo muito especial. Nós temos ainda mais de 20 anos da lei das cotas, nós ainda temos uma subrepresentação de mulheres na política. Nós nunca conseguimos chegar sequer em 30%, né? As mulheres nunca chegaram perto desse ideal, e nós entendemos que as mulheres precisam estar na política, como elas precisam estar em todo canto, porque não tem mais essa diferença, né? Historicamente, as mulheres eram consideradas inferiores, destinadas a cuidar da família, tarefas domésticas, e isso não deve ser mais aceito, né? Isso já está muito ultrapassado. Então, a gente entende que as mulheres precisam chegar na política de igual para igual, inclusive em quantidade, porque a nossa democracia ela é representativa. Se ela é representativa, nós precisamos ser todos os setores representados, eleitos, né? Eleitos e eleitas. Então, nós não podemos ter só homens. E nós temos esse problema aí. Temos uma lei desde 2009, nós estamos em 2021 e nós nunca alcançamos sequer 30% de representação de mulheres em nenhum parlamento, por exemplo, né? Nem nos municipais, nem nos estaduais, nem muito menos no federal. E a ideia é que a gente possa mudar esse cenário. Então, é um problema sério que nós enfrentamos há muitos anos no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas o Brasil ele está nas piores posições no ranking mundial da ONU de mulheres na política, ele é um dos piores, e aí a gente pretende contribuir para que as mulheres se empoderem e queiram participar de verdade, né, reais, por isso que o nome é Cotas Reais, e não apenas de forma fictícia.
E qual a justificativa e a importância dessa campanha e o que é uma candidatura fictícia e o que representa o que é, na verdade, a violência política de gênero? Sim, a importância, a justificativa é justamente está muito relacionada a isso que eu falei antes, né, nós temos a subrepresentação, as mulheres não estão igual, né, em mesma quantidade que os homens, isso fere a qualidade da nossa democracia, nós temos essa fraude, e nós precisamos combater essa fraude, porque quando eu combato a fraude, eu consequentemente tenho mais mulheres reais na política, então mulheres, né, de igual para igual com os homens. E isso, né, a importância dessa campanha é justamente visibilizar o problema a partir do que está acontecendo, do conceito básico do que está acontecendo. Porque muita gente nem sabe o que é uma candidatura fictícia, né? As candidaturas fictícias são quando as mulheres, as chamadas laranjas, fantasmas, né, falsas, que são as mulheres que são registradas pelos partidos nas eleições proporcionais apenas para constar, sem que ela realmente seja candidata, sem que ela realmente se queira ser vereadora ou ser deputada, né? Então, são essas mulheres que são fictícias, elas estão ali, mas elas só fazem de conta. Existem vários tipos de candidaturas fictícias, né? Existem as mulheres que sabem, que vão ali para ajudar, existem as mulheres servidoras públicas que vão para obter uma licença, porque as candidatas passam 3 meses de licença. Existem as mulheres que são colocadas nos partidos sem que com coação, por exemplo, né? Coação, sob ameaça. Existem as que são compradas, existem as que não sabem, que são as piores, né? Que é o pior caso, são as mulheres que são enganadas, né? De vários casos já, que as mulheres sequer sabem que são candidatas. E aí vão descobrir, um dia elas descobrem, vão atrás de alguma coisa na justiça eleitoral e descobrem que foram candidatas. E aí o partido usa os nomes e os dados, as fotos, fraude assinatura, na época que precisava de assinatura. Então, assim, é muito grave, né, essa candidatura fictícia, mas é isso, é a mulher que ela é candidata para fazer de contas apenas para ajudar o partido, porque os partidos só podem concorrer se tiver um percentual de 30% no mínimo de cada sexo. E a violência política de gênero na verdade, não só na candidatura fictícia. Essa violência, ela é uma violência que está relacionada aos direitos políticos das mulheres, né? É qualquer prejuízo, qualquer ação que vá prejudicar as mulheres no exercício dos seus direitos políticos. Então, são mulheres que são interrompidas na Câmara dos Vereadores, mulheres que sofrem alguma agressão sexual, como a gente viu na televisão recentemente, né? Uma mulher em plena sessão e o homem encostou nela de uma forma indevida, ameaças, chantagens, a gente tem a morte de uma vereadora, né, como nós tivemos, foi assassinada por razões políticas, a vereadora Marielle Franco, nós tivemos vários ataques, por exemplo, à presidenta Dilma Rousseff, quando ela estava no poder, quando ela era presidente, e aí eram vários ataques de cunho machista, né. Enfim, todos esses ataques às mulheres, quando elas exercem os direitos políticos, ou seja, né, na candidatura, seja depois de eleita, constitui o que a gente chama de violência política. E no caso das candidaturas fictícias, é antes, né, ela ainda nem se elegeu, ainda está no processo de candidatura e os partidos cometem essa violência política, que significa esse uso, essa instrumentalização das mulheres. Elas são colocadas ali como mercadorias eleitorais apenas para constar, apenas para beneficiar os partidos, porque a gente sabe como é que acontece, né? Os partidos que escolhem, normalmente é um representante partidário, normalmente homem, que vai ali na convenção dos partidos, nas reuniões, e faz uma lista e vai colocando o nome das mulheres e vai atrás de mulheres que possam só preencher. A gente sabe como acontece, né? Não existe um balcão onde as mulheres vão se inscrever porque querem, não, é os partidos nas convenções que fazem isso. E normalmente fazem com essa intenção, né? Não estimulam mais mulheres de verdade e aí precisam desesperadamente achar alguém para compor e saem colocando o nome das mulheres. Então, é uma violência política de gênero porque as mulheres são usadas, né? Usadas apenas para benefício dos partidos. E existem casos de candidaturas fictícias já julgados pelo TRE ou em andamento?
Sim, nós temos no Ceará, Maicon, 56 ações de investigação judicial eleitoral em todo o estado, né? São as chamadas AIGES, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Essas AIGES, todas elas são autuadas indicando a possibilidade de fraude à cota de gênero. Algumas já foram julgadas, outras não. Nós temos aí o julgamento mais emblemático que foi noticiado na mídia, que foi em 5 de maio, em Croatá, né, que foi o primeiro julgamento do TRE Ceará, já em grau de recurso, que confirmou a sentença da juíza de primeiro grau em Croatá, que julgou realmente que houve fraude, né, a cota de gênero. Tivemos depois, dia 14 de maio, um julgamento em Nova Russas, também, que foi confirmado pelo TRE, houve fraude, né, a cota de gênero, acho que no caso de Nova Russas a juíza, o primeiro grau tinha julgado que não era fraude, o TRE entendeu que era sim fraude, né, e cassou toda a chapa. Eu acho que o juiz de Pacatuba também deu uma decisão no primeiro grau, que ainda não foi decidido pelo TRE, se vai ser mantido ou não, e acredito que nós tivemos mais 2 sentenças, não sei se o senador Pompeu, Santana do Cariri, mas temos aí uma possibilidade de 56 julgamentos, né, que vão ocorrer aí nos próximos meses, para enfrentar essa problemática. E, para além disso, existem ações que são em segredo de justiça, então nós não temos acesso a esses dados, que são as AIMEs, Ações de Investigação de Impugnação de Mandato Eletivo. Então, essas ações eu nem tenho os dados, eu nem tenho acesso, ninguém tem acesso a esses dados, a não ser as partes do próprio processo e o juiz daquele processo. Então, pode ser que existam muito mais e a gente não sabe, a gente só vai saber quando a sentença for publicada, porque aí a sentença ela é pública, mas por enquanto a gente não sabe, né? Não tem acesso a isso. Doutora, e qual a penalidade para os partidos que fraudam a lei da cota de gênero? Aí, assim, eu vou te falar de uma forma genérica, mas tudo depende muito do processo, de cada processo, né? Normalmente, o que é que os juízes estão julgando com base na jurisprudência do TSE, com base nessa decisão do TSE de 2019. O que está havendo é a cassação de todos aqueles que participaram da fraude, seja os que sabiam ou não. Então, os mandatos eletivos, né, dos eleitos e dos suplentes são cassados, né, a pessoa perde, e aí as vagas elas vão ser distribuídas, né, fazendo aqueles cálculos da distribuição, porque os registros vão ser cassados, anulados, e também pode haver a penalidade de inelegibilidade, né? Mas aí a inelegibilidade, normalmente, as decisões estão considerando inelegíveis apenas quem foi beneficiário direto e as mulheres que anuíram com a fraude. Né? Então, essas pessoas elas estão também sendo consideradas inelegíveis por 8 anos. Mas, assim, eu não tenho como te dizer se vai ser sempre assim, porque depende de cada processo, de cada julgamento. Mas normalmente a cassação geral da chapa, que as decisões estão fazendo, né? E aí isso muda a composição do parlamento, muda a composição, claro, porque se eles saem, vão entrar outros, e também a inelegibilidade das pessoas que participaram e anuíram com a fraude. E aí essa é a penalidade mesmo do processo, né? Desses 2 tipos de processo. E de que forma, o que a sociedade ela pode fazer, doutora, para contribuir com essa campanha, com estas ações? Seria muito importante se a gente conseguisse uma adesão das pessoas para divulgar a campanha nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, seja que rede for, para que as pessoas saibam desse assunto, saibam que isso existe, para que as pessoas também se sensibilizem para a importância de termos mais mulheres na política, né? A gente precisa debater, falar sobre isso, esses espaços nos veículos, e agradeço mais uma vez a oportunidade, são importantes para que a gente possa levar esse assunto para a população, para que elas debatam isso dentro de casa, né, na hora do almoço, e que a gente comece a discutir e debater, para que a gente vá desnaturalizando a violência. É um processo longo, porque há muito tempo isso é considerado normal, não é um problema, e aí a gente consegue aos poucos ir trazendo isso para o debate, falando sobre isso na imprensa, escrevendo sobre isso nas pesquisas, divulgando, e aí aos poucos a gente vai conseguindo mudar, né? Eu falo muito sobre esse tema em vários locais e vejo já uma reação diferente hoje das pessoas. Espero que nas próximas eleições, não só municipais, mas estaduais, a gente vá diminuindo com o número de candidaturas fictícias. Então, a participação de todo mundo que está nos ouvindo ela é importante para a gente começar a desconstruir
essa naturalização das candidaturas fictícias, e especialmente para incentivar que as mulheres entrem na política, né? Política não é coisa de homem, política é coisa de homem e de mulher, de quem quiser, né? E a gente precisa incentivar mais mulheres na política de todas as formas. A gente sabe que não é fácil, porque as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho, as mulheres ganham menos, as mulheres têm aí uma tripla jornada, né? Ainda ficam com as atribuições quase que exclusivas domésticas, dos filhos, da casa. A gente sabe que é difícil. E é por isso mesmo que a gente tem que pensar no incentivo de mulheres e de como incentivar essas mulheres na política, né? É possível, sim. Nós temos aí o Chile dando uma amostra do que é possível, né? Com 50% de mulheres na política nessa última Constituição. Então, é possível, sim, é um caminho longo, mas é possível. Eu acho que a gente precisa do engajamento da sociedade no compartilhamento dessas informações e nessa sensibilização para o problema, né? E aí, com isso, aos poucos, a longo prazo, a gente vai mudando o nosso panorama e o nosso cenário, se Deus quiser, aqui no Brasil. Doutora, uma última pergunta para que possamos concluir com essa entrevista é sobre onde e como denunciar. Uma mulher que se sentir vítima dessa violência aqui explanada ou algum outro partido que observe que aconteceu uma situação como essa. Como e onde o cidadão pode fazer uma denúncia para que o caso passe a ser investigado? O melhor lugar para denunciar sempre é o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público Eleitoral daquela cidade é o primeiro espaço a ser procurado. Existem denúncias feitas nas delegacias também. Teve um caso em 2018 que foi muito famoso, que foi um caso estadual, de deputado estadual federal, de mulheres que foram à delegacia e foram ao Ministério Público. Então, as denúncias, né, sempre de fraude, é importante que a sociedade busque a delegacia e o Ministério Público, né, que são os órgãos competentes para apurar esse tipo de denúncia. E também, judicialmente, as partes que se sentirem, né, afetadas podem mover ações judiciais. No caso desse problema específico, são ações que são demandadas no período da eleição, né? As AIMEs, elas podem ser interpostas até o dia da diplomação. E as AIMEs, né, de impugnação de mandato eletivo, são até 15 dias após a diplomação. Então, elas têm um período restrito ali para que você possa dar entrada. Então, essas ações, por exemplo, da municipal de 2020 não tem mais prazo para isso, né? Então, agora a gente está julgando as que foram interpostas no prazo. Mas a época do período da eleição, quando isso for, né, principalmente antes da eleição, seria muito importante se a sociedade denunciasse antes, né, sabendo disso, porque o Ministério Público pode, inclusive, evitar que isso aconteça, fazendo a renúncia da candidata e o partido tem que colocar uma mulher realmente interessada. Mas é isso, a denúncia principalmente no Ministério Público, que é o órgão primeiro a ser procurado, né, no caso de fraude à cota de gênero. Ok, quero aqui agradecer pela gentileza em atender a nossa reportagem, a doutora Roberta Laena, que é servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, integrante da Comissão de Participação Feminina do TRE Ceará. Muito obrigado pela sua entrevista, doutora. Espero poder contar com outras participações suas aqui no Jornal Integração da Rádio Atitude FM em outras oportunidades. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, Maicon, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Atitude FM por nos ouvir aqui sobre esse assunto, dizer que estamos no TRE Ceará à disposição de todas as pessoas que queiram contribuir para essa campanha Mulheres nos Partidos Políticos por Cotas Reais, e será um prazer voltar a falar com vocês aqui dessa rádio e com vocês que estão nos ouvindo sobre os assuntos possíveis, tá bom? Agradeço também. Ok, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde para todos e todas. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.